Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro em comemoração aos 161 anos do Espiritismo. É uma grande alegria recebê-los nesta noite memorável. A USE Intermunicipal de Ribeirão Preto está promovendo, de 14 a 21 de abril desse ano, a Semana Espírita, 161 anos de Espiritismo, em que se comemora a primeira edição de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, em 18 de abril de 1857. A USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e a federativa coordenadora e representativa do Movimento Espírita do Estado de São Paulo. No Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E a USE tem por finalidade unir as instituições espíritas, difundir o espiritismo nos seus aspectos filosófico, científico e religioso, e realizar trabalhos que, por sua natureza, não possam ser realizados individualmente pelas instituições espíritas. Nesta Semana Espírita de 2018, desenvolvemos uma programação de encontros espíritas, com a realização de palestras para o público espírita e não espírita também. Objetivo: comemorar o aniversário do Espiritismo, divulgar o Espiritismo para a sociedade em geral, fortalecer o relacionamento entre os centros espíritas e sua integração com a USE Ribeirão Preto, por intermédio da realização em conjunto desse evento. Propiciar a confraternização entre os espíritas. É importante lembrar que, em 1938, foi realizada aqui em Ribeirão Preto a primeira Semana Espírita do Brasil, que teve por local a sede do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Unificação Kardecista, e que teve como oradores, entre outros, professor Jaime Monteiro de Barros e José Papa. Vamos, dando início à nossa reunião, chamar o Merri Seba, que vai fazer a prece inicial para nós. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações, sempre. Fomos convidados para a prece, mas vou pedir permissão à mesa para que a gente estenda a prece a todos também, que nos acompanhem. Mestre querido, estamos reunidos em seu nome, e em seu nome, Senhor, queremos agradecer todo o amparo espiritual, já sentindo a presença amiga dos companheiros espirituais, mentores espirituais, e permita, Senhor, que sob essa assistência carinhosa, amorosa, fraterna, nós possamos ouvir a nossa companheira Heloísa Pires em sua fala, que possamos, desta forma, aprender com ela, ampliar os nossos conhecimentos sobre o trabalho que ela preparou e, sobretudo, desenvolver mais os nossos sentimentos para que possamos nos tornar pessoas melhores. E assim, mestre, comemorando essa efeméride dos 161 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, nosso pensamento também vai ao nosso querido professor Allan Kardec. Que o professor Rivaio, ou Allan Kardec, receba nesse momento as vibrações carinhosas dos nossos corações. Possam ser também ampliadas à sua esposa, que tanto o amparou, que tanto suporte lhe deu, para que pudesse levar essa missão ao seu objetivo. E assim, mestre querido, em seu nome, em nome dos mensageiros presentes, e todos aqueles que se aproximarem da reunião no seu transcorrer, nós agradecemos de coração essa oportunidade. Que assim seja. Nossos agradecimentos ao Merri.
Eu quero chamar, e lhes apresentar, a professora Heloísa Pires. Ela é educadora, filha de José Herculano Pires, e vai nos brindar com uma apresentação sobre o tema 150 anos de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Com o coração pleno de alegria, reencontro de amigos, essa ambiência espiritual maravilhosa, e tentando compreender o Espiritismo. Tantas vezes continuamos perdidos no Espiritismo, tentando falar bonito, tentando estudar muito, mas esquecemos o mais importante, a prática. Esquecemos também que estamos mergulhados num universo encantador, com bilhões e bilhões de mundos, com muitos irmãos mais importantes do que nós. Então, tenhamos a humildade na casa espírita. A nossa estrela, a nossa luz é Jesus de Nazaré. Somos apenas instrumentos, facilmente substituídos. Quando parte, enviemos nosso pensamento de amor ao baleeiro, e Adal, amo muito o baleeiro, mas quando parte, outro vem e se posiciona no lugar. Porque, às vezes, tanta vaidade, tanta tolice, tanta briga por bobagens. E agora, quando a Gênese faz 160 anos, lemos, relemos, é o Livro dos Espíritos, lemos, relemos, pedindo a Jesus que finalmente consiga nos fazer entender a arte de bem viver, a arte de enfrentar desafios e emoções, que é para isso que estamos na Terra. Não viemos para um piquenique, não viemos para um passeio, e o desafio desenvolve no plano físico o nosso neurônio e no plano espiritual a nossa coragem, a nossa força interior. Fizeram um evento para verificar erros na Gênese. Falaram que os corretos são o do Carlos de Brito Embaçaí, o do Altivo Ferreira Leon Denis, mas eu garanto, Herculano, ele fez a tradução do Evangelho, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, não fez a Gênese porque não podia na época, mas ele fez o prefácio e os textinhos. Qual é a edição errada? A partir do desencarne de Kardec, a quinta em diante. Qual é o erro maior de A Gênese? O corpo fluídico de Jesus, que é uma tolice que Kardec não colocou. Mas não estou preocupada com o erro. Já sabemos onde está o erro, já sabemos a altura do erro. Vamos agora nos preocupar em construirmos um mundo novo. O Consolador prometido traz para nós a base de, através da nossa modificação, modificarmos o planeta Terra. Esta é a lei de progresso. Esta é a finalidade do Espiritismo. Não é nos repetirmos como no judaísmo, passando horas a discutir se o ovo que a galinha bota ao sábado é válido ou não. Que importância que tem isso? Não é ficarmos sentados reclamando de erros cometidos. Levanta-te, dizia Paulo, e começa a ver onde podemos acertar, o que podemos modificar. Começando por nós mesmos. Gênese de Kardec, explicações grandiosas, o mal e o bem. A maioria dos males é criação do homem. Alguns males visam desenvolver a inteligência e o raciocínio, mas a guerra, a fome, o desemprego são criações do homem. As várias doenças, tanto que muitas doenças que desapareceram na história voltaram. Por quê? Porque permitimos que elas voltassem. Porque cada um se fechou no seu mundinho particular. Porque nos omitimos da direção da Terra. Não quero saber. Entrego de bandeja para os incompetentes. E agora temos que descobrir como participar,
porque os incompetentes, já diz o nome, não têm competência alguma. E as dificuldades do nosso querido Brasil e de todo o planeta Terra clamam por auxílio. Mas temos uma força imensa, a nossa força mental, a nossa conexão com o plano espiritual superior, a nossa capacidade de agir sobre a energia à nossa volta, modificando-a para melhor. Eu penso sempre, se nos uníssemos, todos os espíritas e espiritualistas, modificaríamos a Terra. Infelizmente, ainda o amadurecimento não é suficiente, mas será conseguido. O mal, diz a Gênese, é ausência do bem, como o frio é ausência do calor. E qual a origem do mal? Gênese, as paixões. Mas aí no Livro dos Espíritos, mas todas as paixões são más? Livro dos Espíritos, não. Existem paixões que induzem o indivíduo ao crescimento. A paixão pelo espiritismo, a paixão pela leitura com a prática depois. Não é ler e ficar, que beleza, encanta-nos. A paixão pelo trabalho. Tem muita gente reclamando do trabalho. É a alegoria de Adão e Eva. O trabalho desenvolve os neurônios, muito mais a mente do perispírito ou espírito, e nos faz encontrar encanto no viver, alegria no viver, senão entramos em depressão. Mas quando as paixões são más? E tem as paixões, a Gênese. Primeiro, Kardec, sempre assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. Kardec nunca trabalhou sozinho, apesar da grande competência, foi escolhido, não por acaso, ex-druida reencarnado, quando se expressava numa religião espiritualizada, que ele compara na Revista Espírita e conclui: espiritismo e druidismo, a mesma verdade. E Kardec fez um trabalho maravilhoso e começa assim: as paixões induzem o ser à sobrevivência. Não somos indivíduos da Terra. O pai gostava de dizer, não somos indivíduos tão pequenos da Terra, como dizia Camões. Somos seres espirituais. Somos deuses e luzes, disse Jesus. Somos o sal da terra e vamos salgá-la. Mas as paixões, nas primeiras expressões do ser, depois eu vou explicar, Kardec explica em Gênese Orgânica, visam fazer com que ele sobreviva, se alimente, se reproduza, fazem parte. Chega, porém, um momento, lembra Kardec, em que desenvolvemos a razão. E então as razões devem dominar as paixões inferiores. O homem que então se entrega às suas paixões é um bruto, deveria estar na barbárie. Hoje, essa tal de modernidade não é moderna nada, ela traz ideias que estão na barbárie, em Roma Antiga, nas horas de dificuldade da terra. Depois de Jesus deveriam ser extintas, mas somos um pouco complicados. Queremos continuar a fazer da terra a festa do mundo e criamos problemas. Dores nós criamos que não nos castigam, visam fazer com que retomemos a caminhada como alunos rebeldes em melhores condições. E as paixões devem ser domadas pela razão. Vou recorrer a Herculano. Introdução à filosofia espírita. O que é a razão? A razão é o conjunto de aquisições conseguidas através das várias experiências reencarnatórias. Como crianças pequenas, precisamos aprender no concreto. Crianças aprendem com massinha, com pedrinha, e nós no planeta Terra, no concreto, no material. Por isso Jesus se reencarnou, para se fazer concreto, real, para que nós o compreendêssemos, porque perante a grandeza universal somos bebês, estamos engatinhando à procura da verdade. E a razão vai fazendo com que
Como as crianças pequenas aprendem mexendo em tudo, nós também. Mas a razão fica como que, alegoricamente falando, num arquivo. Mas se ela, diz Herculano, não é iluminada pela fé, ela não consegue enxergar direito, perceber o mundo à sua volta. Ela se confunde. A fé é a força, a confiança, a certeza de vitória, a ligação com o plano espiritual superior, a confiança em Deus, nosso Pai. A fé tem que iluminar a razão, para que, então, a razão consiga discernir o que é bom, o que é mal, o que pode nos levar a uma verdadeira felicidade, e o que nos conduz, tantas vezes, aos precipícios da dor, à prática de iniquidades imensas. Se o homem sempre unisse a razão e a fé como mãos poderosas em torno de um tronco que representa a vontade, somos pensamento e vontade, inteligências e morais, conseguiríamos modificar a Terra, conseguiríamos fazer do nosso país um país justo, sem ideologias revolucionárias, porque em todos os países em que colocaram ideologias revolucionárias e materialistas, o caos se fez. Porque o homem não é um indivíduo de carne, não é um pedaço de carne, é um ser espiritual. E se somos seres espirituais, temos que agir como tal. Falta a esses ideólogos do caos, falta essa visão maior. Antes conhecemos o QI, quociente de inteligência, e nos encantamos. Mas aí veio a voz sábia de Daniel Goleman, QI versus QE, e fala: não adianta ter um QI alto se não tiver equilíbrio nas emoções. QE. Quantos jovens magníficos, preparados para a vitória, entram em depressão. Muitas vezes partem cedo desta vida, porque falta o QE. Mas como conseguir o QE? Vem uma física, Dr. Dana Zohar, que afirma que sempre a doutrina espírita aprendeu com Jesus e afirmou: de nada vale um quociente de inteligência grande, um equilíbrio emocional relativo, se não tiver o QS, o desenvolvimento da espiritualidade. A compreensão de que somos espíritos, não seres de carne. Que homem tolo do século XXI, que vem há milênios através dos mares mornos, que André Luiz descreve evolução em 2 mundos, na gênese orgânica, naquela escada apresentada por Kardec, e ainda não entendeu isso, que ele é um ser espiritual, que mais importante que o mundo também invisível dos micróbios, é, como lembra Kardec, o mundo invisível dos espíritos. Encarnados e desencarnados, apenas mudamos de posição. Somos todos espíritos, mas temos uma força interior, mesmo o cérebro do corpo físico não sabemos usar. Usamos só 10% do cérebro do corpo físico. E o desenvolvimento tecnológico nos encanta. Mas o homem mergulhou, diz Herculano, no reino do ouro, tolo. Jesus já disse: nessa noite virão buscar a tua alma. E que farás com os bens que acumulaste? Ninguém vai levar um tostão, nem extrato bancário, não levamos nada. Só as virtudes e a amizade verdadeira. Por isso, consideramos tanto as amizades, as que não acompanham. Não é procurar amizade pelo extrato bancário. Do lado de lá, ninguém vai ter. É pela capacidade de amar. Então, fé e razão fazem parte do psiquismo de todos os seres humanos. Tem que se equilibrar. A fé iluminar a razão se servir da fé, impulsionar a fé. E as duas, dando as mãos em torno da vontade, conseguem fazer com que o indivíduo se transforme numa árvore forte,
que nem as tempestades do mundo conseguem abater, porque não somos do mundo terra, somos do mundo espiritual. Agradecemos a nossa vivência magnífica na Terra, esse planeta maravilhoso que permite o nosso crescimento e que nós castigamos tanto com a nossa ignorância. Mas agora uma geração nova vem vindo, se bem educada, conseguirá a grande transformação, o respeito aos rios, aos mares, a destruição dos plásticos. Vi uma bactéria que vai destruir plástico, espero que ela não destrua mais coisas, é bom examinar bem. Um mundo novo, do ponto de vista tecnológico, maravilhoso. Agora queremos um mundo moral. Grande número de indivíduos da Terra já ama o próximo, não como a si mesmo, porque sequer aprendemos a nos amar, mas já ama relativamente, respeita. Um número maior vai surgir, e em breve estaremos, diz também a Gênesis, os tempos estão chegados. Há uma preparação para que surja um mundo de paz, de justiça e de amor, que todos tenham trabalho, que todos tenham, sim, direitos, mas cumprindo os deveres. Que as promoções sejam dadas por merecimento e não por meios outros que só escravizam e impedem o indivíduo de crescer. E de onde surgiu a ideia bizarra de que poderíamos tornar todos os indivíduos iguais? É o que faz o fracasso de uma sociedade. Porque somos diferentes, tão diferentes como as folhas da árvore, tão diferentes como as areias de todas as praias do Brasil. Agora, a lei de disciplina, de respeito a si mesmo e ao próximo, continua valendo, se quisermos nos expressar em mundos melhores. Em Gênese Orgânica, adoro essa apresentação de Gênese Orgânica de Kardec. Kardec só publicou a Gênese como 5º livro, diz Herculano, porque sabia que ia causar muita polêmica. Até hoje, muitos espíritas, estudiosos, não aceitam Gênese Orgânica. Preferem fingir que não estão entendendo o que se diz ali. É o direito de cada um. Até o Papa Francisquinho diz, se Deus aceita, como eu não vou aceitar? Deus aceita, cada um tem seu momento de maturidade, e nós temos as nossas confusões, que Deus nos ajude também a esclarecer. Começo com um livro lindo de André Luiz, amo Chico Xavier, que ele receba a nossa gratidão também. Deus, Jesus, Kardec, e vários médiuns magníficos. André Luiz, a mônada, que Leibniz, o filósofo, diz, é a semente do espírito, quando as condições são favoráveis e uma geleia cósmica invade a Terra, a mônada vem para a Terra. No Livro dos Espíritos, eles dizem que não vamos discutir se veio de algum planeta, se veio importante. Na hora precisa e preciosa, viemos à Terra, é a semente do Espírito. Assim como o carvalho traz numa pequena semente todo o seu futuro e potencialidade, nós também começamos a nos expressar por seres unicelulares. Augusto dos Anjos, viemos de eras milenares, dos vírus, bactérias, protozoários. Kardec. O crescimento se faz dos aumentos. Não vou decorar palavra por palavra, que meu cérebro não dá. Só nas poesias de Maria Dolores eu consigo. Mas Kardec, dos aumentos ou vermes intestinais, o ser vai num crescendo, chegando até as sociedades ideais dos insetos, como a sociedade das abelhas, que é maravilhosa. Cada uma realiza calada, sem incomodar a outra o seu trabalho. Não há luta nem discussão. A rainha ou é por competência. Ela passa a vida, coitadinha, botando os ovos.
As obreiras sabem que tem que tomar conta da colmeia, sabem que tem que tomar conta dos bebês abelhas. Quando o calor é muito grande na colmeia, elas saem lá fora, mesmo que haja uma nevasca. Elas fazem tudo, abanam as asinhas quando é necessário e possível, mas se é demais, elas vão lá para fora. Morre pelo bem dos pequenos bebês abelhas. Quanto temos que aprender com os insetos. Continuamos, aliás, agora ser uma reportagem sobre inteligência dos golfinhos, que Remy Chauvin já havia dito em 1970 que talvez os golfinhos sejam mais inteligentes do que o homem. Não duvido. Aliás, os animais ditos irracionais são muito inteligentes e amorosos. Por quê? Aí entra instinto, mas deixa eu acabar um capítulo para começar outro. Me lembrem de instinto e inteligência. E dos aumentos amos aos insetos, continuamos até os pássaros e, eu dou um salto, entramos nos mamíferos, entre os quais o homem se situa. Livro dos Espíritos, mesmas funções corporais, mesmos órgãos. Ciência, o ratinho tem o DNA quase semelhante ao nosso. 90 e poucos, portanto, parecido. O porquinho nos cede a pele, coitadinho, em casos de queimadura grave, devido à semelhança. Cede válvulas para o nosso coração. Os nossos primos mais próximos, voz da ciência oficial, não estou falando em ciência espírita, que já disse isso há muitos anos, mas hoje é ciência oficial, são nossos primos também. DNA muito semelhante. O que nos caracteriza? Um desenvolvimento maior de raciocínio que deve se expressar em desenvolvimento maior de amor. Em disciplina, como dizia Emmanuel Chico Xavier, domínio dos instintos que herdamos dos animais, capacidade de não se deixar levar por impulsos apenas de condicionamentos do corpo de carne. E Chico diz, a morte é um descondicionamento, mas na vida já temos que nos descondicionar de paixões inferiores, de desrespeito ao próximo, de nos julgarmos alguém mais importante porque temos um cheque alto ou um carro último tipo. Vamos nos julgar importante quando nos desenvolvermos a semelhança de Irmã Dulce, de São Francisco de Assis, e ainda termos como exemplo o querido Jesus de Nazaré, que teve a coragem de vir nos auxiliar sabendo o que faríamos ou o que fizemos, que teve a coragem de nos enfrentar na nossa ignorância para deixar a lição de amor, de disciplina, de respeito. Civilizações preciosas, indivíduos iluminados, partir e aproveitar os ensinamentos de Jesus. Outros viemos substituí-los. Estamos ainda na nossa caminhada difícil e temos que nos esforçar para logo aprendermos a lição. Por que tanta dificuldade? Instinto e inteligência. De acordo também, foi escrito muito antes do que o desenvolvimento da ciência oficial, mas está lá, dão as mãos. Instinto e inteligência em A Gênese. Como falar que esse livro não é útil? Como nos apegarmos a pequenas coisas que podemos tirar, quando a verdade se repete no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita? Calma, vamos tratar da prática do amor, estamos perdendo muito tempo. Instinto é o conjunto de atos que se repetem no tempo e no espaço. E Kardec ainda dá um exemplo lindo. É o João de Barro, que faz o seu ninho sempre do mesmo jeito e sempre estudando a direção, instintivamente a direção do vento. O instinto, em geral, não erra. Existem uns instintos degenerados,
Por exemplo, fiquei triste ao saber que o lindo beija-flor amava tanto os beija-flores, ainda amo, mas já não tanto com aquela paixão, porque eles são cruéis. Não vou contar a crueldade dele. Então, luzes. Às vezes eles matam um amiguinho em briga, parecem seres humanos meio desequilibrados. Mas é um detalhe, em geral eles conseguem maneirar. Mas a maioria dos animaizinhos, pelo instinto, agem de forma quase correta. Amo os animais domésticos, não se deixam contaminar por nós. Quem tem cachorrinho, eu fico encantada com a doçura dos olhos, com a capacidade de perdoar, com amor incondicional. Homens de rua, carregando seus trastes, têm 2, 3 cachorros que não os abandonam, porque eles instintivamente têm um amor tão grande, um amor que nos encanta. Inteligência é o conjunto de atos imprevisíveis que mudam conforme a circunstância, de indivíduo para indivíduo e no mesmo indivíduo. A inteligência é uma luz maravilhosa. Graças à inteligência, temos a célula-tronco, bem-vindo, cura do Alzheimer. Aliás, não sei se é verdade, me disseram que 3 xícaras de café por dia ajuda a evitar o Alzheimer. Adorei, aí eu já tomo 10. Mas uma série de facilidades, os antibióticos, os remédios vários, as cirurgias, adoro ver na TV as cirurgias do Dr. Nassif ou outro, amo, porque é o progresso, a lei de progresso. As ONGs honestas, os Médicos Sem Fronteiras, o trabalho dos espíritas, que diz Frei Beto, ai do Brasil se os espíritas não praticassem tanta assistência social. Auxílio a crianças, auxílio a idosos, enxovaizinhos. Então, existe muita gente boa, iluminada, trabalhando, mas nós temos que fazer ouvir a nossa voz, para que pare a injustiça, o desrespeito ao trabalhador. Ultimamente, só fazemos leis que favorecem os desequilibrados, e o trabalhador que vive e só paga imposto. Espiritismo é vida, não é para ficar no museu, nem é para ficar só escrito, é para mudar a atitude, é para auxiliar a terra. Assim como o cristianismo, ainda que mal compreendido e mal praticado, conseguiu dilatar o sentido da caridade, provando a importância de uma ideia sincera e bem explicada, assim como não entendemos, muitos entenderam e partiram, e ele se fez presente através do trabalho de Kardec. Agora é hora de fazer com que essa ideia magnífica, a compreensão da verdade, a compreensão do sentido da vida, consiga iluminar a Terra. E qual é o sentido da vida? Será que o sentido da vida é nos matarmos para ter um olerite alto no fim do mês? E só? Será que o sentido da vida é como fez coitadinho do Gedel, encher um quarto de dinheiro e ficar contando como o tio Patinhas? Será que o sentido da vida é conseguir um cargo importante para roubar e ficar com... Que absurdo! Seres inteligentes, centelhas etéreas, diz o Livro dos Espíritos, luzes. Os espíritos têm forma resposta para vós, não para nós, sim. São uma centelha etérea, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo. Nós somos, dentro, alegoricamente falando, do perispírito, uma luz. E somos revestidos de um corpo de energia, que a ciência também confirma através da parapsicologia, chama de corpo bioplásmico, que irradia. Ele irradia luzes, viram na Universidade de Kirov, antes que o Putin chegasse e acabasse com as pesquisas. O perispírito irradia luzes que agem sobre o mundo à sua volta, provocando os fenômenos mediúnicos e fenômenos paranormais.
O indivíduo que ama, que pensa bem, é como se acendesse um fósforozinho e ajudasse na iluminação do planeta Terra. O indivíduo que pensa bem atrai, quando vai renascer para a formação desse corpo de energia e luzes, as melhores partículas de energia da Terra. O indivíduo que pensa mal, diz a Gênese, não gosto de falar nisso, mas precisa falar, se assemelha a uma lata de lixo que expele maus odores, atraindo as moscas e tudo que existe de pior no querido planeta Terra. E, além desse corpo de luzes ou sombras, conforme desejarmos, do lado de lá não tem maquiagem que nos disfarce. Os espíritos nos conhecem, os que nos auxiliam, olham e falam, crianças, apenas crianças, crianças rebeldes. E os espíritos que são necessitados, tanto quanto nós mesmos ou mais, sentem atração pela nossa inferioridade. Então, quem quiser, não precisa pôr. Outro dia, uma amiga minha comprou 3 óleos gregos. Eu falei, por quê? Ela falou, para afastar má influência. Falei, olha, se você tiver um pensamento relativamente estável, bom, uma preocupação com o próximo, vai resolver. Porque, Gênese ainda, pensamentos diferentes se repelem, energias diferentes se repelem. Quem pensa bem, tem pensamentos bons, nenhum necessitado pode estabelecer um vínculo, uma ligação, pode até pedir um auxílio. Você sente um mal-estar, já vai para a casa espírita. É indispensável, neste mundo confuso, o comparecimento perseverante na casa espírita. Tem gente que aparece uma vez por ano, tem gente que tem medo da chuva, que pensa que derrete. Gente, é o remédio, a vacina moral, que tem que ser refeita, porque nós somos tão complicados que a vacina tem que ser mais forte do que a vacina da febre amarela. Tem que sempre ser refeita. E aí abre um parêntese. E as crianças dos pais espíritas têm que ir à evangelização. Ah, meu filho não gosta. Meu Deus, no meu tempo, quem dá o pão exige. No meu tempo, o mesmo pai que exigia a escola, que exigia o inglês, que exigia não sei o quê, mais não sei o quê, exige que vá à casa espírita. Aí o filho de um amigo meu, agora já é um moço, ele falou, pai, chorando, eu não quero ir porque aí eu já pego o vírus. E está com o vírus, é evangelizador hoje. Eu, dos 5, consegui fazer com que apenas um não pegasse o vírus. E outro dia um ligou para mim e falou, mãe, estou fazendo 2 cursos em Campinas, estou indo em 2 casas espíritas. Falei, filho, não é necessário tanto, vá numa, faça um curso e faça bem feito, senão você não vai conseguir. Muito importante a evangelização. Para nos compreendermos, temos que compreender nossa origem. Quem somos? De onde viemos? Quem é o nosso pai? Capítulo de A Gênese, Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Olha a inteligência de Kardec. O que é Deus? Resposta: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas é o nosso Criador, é o nosso Pai. Temos um gene divino. Temos todo o potencial para nos tornarmos co-criadores de Deus. Mesmo com as nossas necessidades, no nosso querido grão de areia, planeta Terra, tão lindo e que eu tanto amo, já podemos agir como co-criadores de Deus. Como? Estar num lugar sentado, num trem, num avião, faça uma prece. Vê aqueles rostos distorcidos pela dor, pelo cansaço. Quando eu volto de algum lugar e, para ir mais rápido, eu pego o metrô e vejo alguém cochilando, faz uma prece. Co-criadores de Deus. O nosso pensamento cria, constrói, se transforma. E não crie doença.
Outro dia, uma amiga minha, eu estou com uma dor, eu falei, não acha nada, vai ao médico. Você não é médico. Não começa a criar coisa. E se o diagnóstico for desfavorável, vai em mais um. Se preciso, vai em 3. E pensamento positivo. Somos construtores do nosso destino. Somos construtores do nosso organismo no aqui, no hoje, no agora. Em cada instante de nossa vida. Cada pensamento melhor de fé em Deus e fé em nós mesmos melhora toda a nossa performance, todo o nosso organismo. Cada desânimo, se está muito desanimado, vá ao médico. Hoje existem recursos, vai ao psiquiatra, ao psicólogo, e primeiro à casa espírita, para afastar outras mentes em desequilíbrio que se ligaram à nossa. Nós já não somos tão. Ainda atraímos uns 10 em pior estado, a situação fica crítica. Então, realmente, precisamos sempre da vacina moral da Casa Espírita, do orai e vigiai, que Jesus nos ensinou, e de um trabalho de modificação do nosso pensamento. E como é bonito uma pessoa relativamente equilibrada, porque na Terra a gente está sempre a um passo de perder a cabeça. Eu estava no aeroporto outro dia, e no meio daquela loucura de gente bem-humorada, mal-humorada, eu vi um moço, ele parecia um Buda, o Buda magro. Aí eu não aguentei. Eu caí para fazer o check-in com ele, eu falei, você é budista? Ele disse, não, eu fiz e deu o nome de um curso, até já ouvi falar, aliás, é um curso muito caro. Não é todo mundo que pode modificar o pensamento com o curso, é melhor vir na Casa Espírita, que ninguém dá muito valor porque é grátis, sobretudo a evangelização. E ele disse, e eu consegui ficar calmo. Eu falei, não, você já veio de outras encarnações, é personalidade, que ninguém conseguiria fazer que você ficasse tão calmo se você não tivesse o propósito e o potencial. Ele agradeceu e agradeci. Falei, olha, estava começando a ficar nervosa, você ajudou-me a desenvolver minha paz. E antes de sair, pensei, por que todo mundo na Terra não é assim? Por que não conseguimos manter essa paz numa situação difícil, de estresse? Por que, às vezes, nos desesperamos e não pensamos, como diz Chico Xavier, nem sei, mandam tantas palavras de Chico, mas as que são boas, a mão não fazem. Chico, nesse videozinho, diz, tudo passa, e isso é verdade, tem lógica. Tudo passa, o problema de hoje, amanhã já não existe mais. Se existir amanhã, depois de amanhã ele passa. E chega uma hora que passamos nós para um plano melhor ou pior, cada um escolhe onde vai se situar. E nós, irmãos espíritas, quem estiver em melhor condição, joga a cordinha para o outro, por favor. Mas Deus, como diz Paulo de Tarso, Ele é tudo, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Gênese de Kardec, primeiro livro dos Espíritos, pergunta 27. Quais os elementos constitutivos do universo? Resposta, Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador, criou tudo que existe, de material, de semimaterial, e criou à parte o Espírito, nós, pensamento e vontade, inteligência e morais. Deus age pelo pensamento, não é um homem, não é um velho, é uma força, é uma inteligência. Age sobre a energia cósmica universal. E, através de suas leis, constrói tudo o que existe de material e de semimaterial. Os mundos, os sóis, os corpos físicos, os perispíritos, menos nós, a nossa essência, espíritos. E não há, tem da previdência divina, não há como fugir ao zelo de Deus, ao amor de Deus, porque Ele está em tudo, Ele está em cada célula, em cada molécula, está em cada fio de cabelo do nosso corpo físico, está nas leis divinas, no nosso pensamento, no convite a crescermos. É a maior força.
Então, nós lembramos até um salmo lindo: o Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale escuro da sombra da morte, eu nada temeria. O Senhor Deus é meu pastor. Por que tanta aflição, tanta dúvida, tanta falta de fé? O Espiritismo nos dá a plataforma segura de sabermos que, alegoricamente, estamos na mão de Deus. Se chegar a hora, vamos. Se não chegar, não vamos. Se for possível, saramos. Se não for, vamos manter o sorriso. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que muitos devem conhecer, que ganhou 18 prêmios pelo estudo de quase morte, às vezes ela repete Kardec, não sei se ela leu Kardec, ela diz que a morte é apenas um amanhecer, e que, se nós ficarmos doentes, há que aceitar a doença, que, se repeli-la com força, nós ficamos piores. Se aceitarmos docemente, ela melhora, seja o que for. E exemplificou. Com 70 e poucos anos, teve vários derrames e ficou numa cama. Ela fazia palestras de noite, ela trabalhava em 2 hospitais, era médica e psiquiatra. Ela podia ter começado a reclamar: por que eu, que fui tão boa? Fundou um instituto para assistir crianças com AIDS, atendeu os aidéticos assim que começaram, mas ela tinha uma fragilidade física, talvez eram trigêmeas. Ou talvez ela tenha escolhido essa lição para exemplificar a força de um espírito. Morava numa casinha pequena, porque o marido ficara, acho que um pouco enciumado, e se separaram, mas continuaram amigos. Ela deixou a mansão para o marido e foi morar numa casinha minúscula no meio de um bosque. E o filho diz que ela sorriu até o último instante, nunca reclamou. O que ela pediu? Só que, sempre que fosse possível, que alguém a colocasse na varandinha da sua casinha de boneca, para ela ver as árvores e ouvir o barulho dos pássaros. Que mulher magnífica! Ela fazia parte, quando ela começou a estudar os quase-mortes, de um espiritismo confuso dos Estados Unidos, mas que fez para ela muito bem. Agora, nós que temos a lógica, a razão, o Consolador prometido, temos que melhorar, senão vamos nascer na Arábia Saudita, no meio do Talibã, mulheres, evolução. Não existe isso, Deus nos ampara. Mas o pensamento constrói. Mas o que é Deus? E então, a Gênese, nos atributos de Deus, diz: é difícil saber o que Ele é, mas, estudando o que Ele não pode ser, chega-se a algumas conclusões. Aí Kardec queria aprofundar, falaram para ele: não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. Em vez de ficar lá pensando o que é Deus, como dizem várias literaturas, vai encontrar Deus num pedinte. Encontre Deus numa criança num abrigo. Deus está em toda parte, somos todos filhos de Deus. É único, porque se houvesse algum outro, Deus não seria Deus. É todo-poderoso, não existe alguém que faça ameaça a Deus. Criamos um ser malévolo que seria tão poderoso ou mais do que Deus. Tolice, crianças criando um bicho-papão, que não existe. Existem espíritos necessitados. Nós fomos outrora, podemos ser anjos ou não, mas agora estamos num sentido melhor. Pelo menos eu aqui estou construindo todo mundo com asas e construindo as minhas. Não é material, porque a matéria se deteriora. Se Deus fosse material, com o tempo ele deixaria de existir. E da providência divina diz: nem se quiséssemos não poderíamos nos afastar do amor de Deus. Mas por que erramos?
por causa das paixões, por causa do mau uso da razão, do egoísmo e do orgulho, e porque somos tolos. Tantas vezes achamos que vamos brilhar intensamente na terra, e chegando do lado de lá, como o irmão Jacó em Voltei, percebemos que estamos bem escurinhos. Eu até brinco que eu vou levar uma lanterna, que eu não vou me aborrecer, não vou perder o bom humor, vou levar uma lanterna. E Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, mas ele diz também, 82 vezes, está lá no Novo Testamento, sou filho do homem, sou filho do homem, sou filho do homem. Naquela humildade, naquele amor infinito, ele explicou todas as coisas e nós não entendemos. Bastaria as bem-aventuranças para amarmos e melhorarmos à luz dos ensinamentos de Jesus. Gandhi diz que as bem-aventuranças o inspiraram e que ele se modificou e que ele ama Jesus, mas que nunca vai se dizer cristão, porque os cristãos não fazem o que Jesus mandou. Essa é dura, hein? E é verdade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. E eu li uma carta linda que mandaram para Elizabeth Kubler-Ross, uma mãe que recebeu uma criança com muitos problemas e ficou revoltada. E ela disse que pensava em jogar a filhinha na piscina, pensava em abandoná-la em algum lugar, mas aos poucos ela foi amando aquele pequenino ser. E ela escreve como se fosse a filha escrevendo para ela. A gente fica emocionada, e é como se a menininha dissesse, mãe, eu te amo, Deus me criou assim, eu nunca vou à faculdade, mãe, eu nunca vou ser uma criança precoce, eu nunca vou poder pensar direito, mas eu nasci, mãe, para amar. Deus precisa de crianças que amem no planeta Terra, e eu sempre amarei, mãe. Falei, que coisa linda, são esses os bem-aventurados, os simples, os ingênuos, aqueles que nessa encarnação têm algum problema intelectual. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Está na hora. Até agora, os irresponsáveis, os violentos têm feito muito barulho, os bons herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se o choro for um choro razoável. Agora, se chorar porque não ganhou na loteca, poupe-me. Se chorar porque a minha amiga chorou porque mandou fazer um vestido para um casamento e no dia do casamento ela viu que estava com defeito. Falei, poupe-me, querida. Vá numa loja e compre outro, põe um blazerzinho e vá embora. Seja feliz. Você não é a noiva? E se fosse também? Então, temos que desenvolver a razão. Bem-aventurados que desejam justiça, porque serão fartos. Não pela revolta, não por ideologias revolucionárias, pelo crescimento moral de todos. Bem-aventurados os pacifistas. E Jesus apresentou fenômenos paranormais. A Gênese é clara, Jesus não era médium, porque ele só poderia ser, graças à grandeza dele, médium de Deus. Mas ele fez fenômenos que nós não conseguimos fazer. Agora que a parapsicologia se desenvolveu, sabemos que todos nós conseguimos fazer alguma coisa além de nossas possibilidades físicas. Por exemplo, Kardec explica que nenhum de nós está fechado como um pássaro numa gaiola no corpo físico, que o nosso perispírito permite uma captação melhor da realidade. E é aí que nós entendemos a lição. Temos aptidões que ainda não conhecemos. Em Jesus, elas estavam plenamente desenvolvidas. A irradiação do perispírito dele, abrindo parênteses, Chico, que eu amo, mas que é muito menor que Jesus, ele, pesquisado na NASA, encantou pela potência da sua aura e pela irradiação. Imaginemos a irradiação de Jesus.
Ele curava, lembra a cura da mulher hemorrágica? E ele, é claro, ela fez a parte dela. A tua fé te salvou. Quem me tocou? E ela disse, mestre, eu sabia que se eu tocasse, ficaria curado. Olha a fé. O nosso pensamento, somos filhos de Deus, temos um gene divino, atrai melhoras imediatas quando oramos com fé, quando confiamos. Agora, algumas vezes temos lições que nós mesmos pedíramos e foram amenizadas. Deus não julga nem condena. Toda a doutrina espírita, Jesus ensinou isso, parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida, sempre. Mas nós, às vezes, pedimos lições, são amenizadas e são lições que nos tranquilizam. Por exemplo, tem a história de Sigismundo, num dos livros de André Luiz, que ele havia matado, não sei se era amigo ou o que, ele matou um homem. E aquilo pesava muito na mente dele. No mundo espiritual, ele brilhava por auxiliar, criar obras, ajudar todo mundo. Mas ele precisava corrigir o erro na terra. E ele pensava que ele viria com problemas terríveis. Mas, como ele já havia amenizado o problema através do bem-agir, os espíritos dizem a ele, você vai com um pequeno problema no coração. Se você agir direito, ou seja, se ligar às luzes, o seu problema nem vai te aborrecer. Se você começar a agir errado, aí a situação vai ficar mais difícil. E assim é com todos nós. Vemos pessoas boníssimas, como a irmã Dulce, que sofreu por problemas físicos, metade de um pulmão, nunca reclamou, nunca desanimou. Chico Xavier passou uma vida com problemas nos olhos, problemas gástricos. O espírito muito responsável, às vezes, exige para ele mesmo uma lição que o faz crescer. Chico dizia, mas isso é humildade, não acredito. Ele dizia que o problema nos olhos evitava que ele errasse. Chico não precisava daquilo. Apenas, talvez, em alguma encarnação distante, ele sentiu, ou desejou, ou prejudicou alguém, pediu para vir com aquilo para ficar quite com a justiça. Mas Deus não condena nem julga, nós é que nos analisamos e condenamos. E a capacidade de previsão de Jesus. Quando lemos a Bíblia, encontramos um número imenso de profetas. Teve até na Terra, saindo da Bíblia, lendo, por exemplo, Bozano, Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, horizonte profético. E Paulo de Tarso adorava os profetas, os médiuns. E Moisés também. Moisés diz, tomara que todos fossem profeta. Moisés só não queria o comércio em torno da mediunidade. Mas Jesus, ele tinha capacidade de previsão, mas o futuro está escrito, não, vê probabilidades. Podemos até mudar o futuro, mas, em geral, como nós somos muito parados, já pode, olhando para nós, já podem, é como a gente olhando para o filho. Esse vai conseguir com muita facilidade atingir o que ele quer. E esse é meio preguiçoso, tem que ser mais estimulado. Profetas, nesse caso, não, temos intuições, mas olhando as pessoas, apesar de estarmos numa água lodosa, como diz o livro dos Espíritos do Corpo Físico, já temos capacidade de enxergar alguma coisa. Mas ele existiu. Renan achou que ele não existia, foi pesquisar e escreve Jesus. Ele abandonou a igreja, tirou a batina, não colocou mais a batina, mas escreve maravilhosamente sobre Jesus, Paulo de Tarso, e diz que existiu um homem especial. Geoffrey também faz um trabalho bonito. Augusto Cury, que escreve O Homem Mais Inteligente da História, ele não acreditava em nada e descobriu que nenhum ser humano poderia inventar alguém tão capaz e com uma filosofia tão linda como Jesus de Nazaré. Isso nos faz
saber que Jesus existiu. E agora Jean Christian, ele é repórter, jornalista, fez várias biografias premiadas, escreveu um livro lindo, Jesus. E ele diz, existem 3 relíquias consideradas na Europa que provam a existência de Jesus. É o sudário de Turim, o sudário de Oviedo e uma capa que a imperatriz Irene deu a Carlos Magno. O sudário de Turim prova que parece que foi enrolado num homem judeu, tipo semítico, e que estava profundamente machucado. O de Oviedo, eles acham que foi colocado no rosto de Jesus. Apresenta ferimentos semelhantes ao de Turim. E nos 2 existe um tipo raro de sangue, AB negativo, e um fluido seroso, que se repete, e as feridas também se repetem. E ainda encontraram sementes de flores que só existiam na Palestina na época de Jesus. Ainda fotografaram com os recursos modernos o primeiro sudário de Turim e viram como que um negativo, mas que na Terra não conseguem fazer nem produzir. É algo inexplicável. Então, são consideradas evidências da existência de Jesus. Existe ainda a carta do senador Túlio Lentulus, naquele livro Há 2000 anos, mas eu pensava que era só uma carta de um livro espírita. Não. A carta está registrada na Itália, foi encontrada no castelo do Conde, esqueci o nome do Conde, se alguém lembrar aí do Conde, pode levantar a mão. Como se esquece o nome de um Conde? Prova que o Conde não era importante. Jesus é o homem mais documentado da história. Encontraram a carta que descreve Jesus, o senador Públio Lentulus, e diz assim... Ele está escrevendo para Tibério, eu vou interpretar, também não memorizei letra por letra. Ele nunca fez mal a alguém. É judeu, usou cabelo repartido ao meio, à semelhança dos nazarenos, e não usa nada na cabeça. Eu soube que alguns dizem que ele usa. O senador diz que ele não usava. Eu acho que ele nem lavava tanto as mãos como os judeus, que era costume na época, perto do templo tinha o lavatório. Então, eu acredito muito no senador Públio Lentulus. Cabelos cor de avelã que brilham muito ao sol, olhos castanhos, olhos e sorriso melancólico. É um homem belo e de uma altura incomum. E aí ele diz, se quiseres falar para Tibério, eu o levarei até você. Então, realmente existiu, e só podia ter existido, um indivíduo que veio à Terra, escolheu para ser filho de carpinteiro, operário, da classe trabalhadora. Passou 30 anos trabalhando na oficina do pai. Os judeus davam sempre um ofício ao filho. A Bíblia diz assim, ensine um trabalho aos teus filhos, senão podes fazer dele um ladrão. Em outro trecho tem... Se o filho aprende a trabalhar, dará alegria à sua mãe. E Confúcio diz, é preciso ensinar o trabalho. E o educador moderno, Marcos Millet, fala, a criança pequena já tem que ter a sua tarefinha. Arrumar sua cama, arrumar seus livros, dar uma varrida na casa, porque senão não vai se desenvolver suficientemente. Então, é todo um convite ao trabalho exemplificado pelo mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. 3 anos ele pregou e conseguiu revolucionar a compreensão da caridade que não existia antes. Melhorou muito e continua melhorando. Porque antes de Jesus, o leproso era mandado naquele vale horroroso. Depois, pelo menos, criaram hospitais, e agora, melhor ainda, já tem remédio. E é a esse convite que devemos chegar, que o Espiritismo nos faz. Adoramos as reuniões mediúnicas, conversar com os nossos irmãos sofredores, tanto quanto nós mesmos. Adoramos ler a literatura espírita e a não espírita também.
As palavras de Jesus são suaves, nos alimentam. Até aquela história dos peixes pode ser exatamente de... Eram tão lindas as palavras que saciavam, que a pessoa até esquece. Às vezes a gente está lendo o Evangelho, esquece até do café. E olha que isso é difícil para mim. Quando eu vejo, já passou a hora. Ou vai ler o livro dos... O céu e o inferno, os espíritos felizes. Os medianos e os infelizes eu leio só de vez em quando. Eu gosto dos felizes. Gosto de alegria, luzes, luzes. E esse espírito magnífico largou, alegoricamente falando, uma vida de conforto, de luzes, de alegria, e veio caminhar entre nós há mais de 2000 anos. Era uma vida difícil, e ele ainda escolheu nascer num meio pobre, que era mais difícil. E escolheu nascer entre os judeus, que era um povo com regras firmes, até contra algumas ele se voltou. Por exemplo, ele diz, vocês não salvam uma ovelha que cai no precipício no sábado, então tem que fazer outros trabalhos no sábado. Ele dilatou nossa compreensão da vida, ou pelo menos deixou aí para nós irmos digerindo e melhorando. Mas foi exatamente para nos tornar aptos a viver bem, a viver com alegria, a diminuir dificuldades, a exterminar mais de 3.000 lixões a céu aberto, que trazem mosquitos, chikungunya, a nos organizarmos nosso pensamento e organizarmos a terra, nos fortificarmos na casa espírita, porque sozinhos somos frágeis, e nos lembrarmos todas as manhãs. Meu pai tem um pequeno, grande livro, Obsessão, Passe e Doutrinação, ele diz, diga toda manhã, olhe no espelho e diga, sou filho de Deus, sou perfeito. Depois ele vem as outras regras, sou filho de Deus, sou perfeito, nasci para fazer o bem, nasci para pensar bem, nasci para mudar agora completamente de sombra, me transformar luz, nem que seja no início um pequeno fósforo, uma velhinha de bolo de criança, de parabéns, mas já melhorou. O que não podemos é continuar a repetir as mesmas coisas do passado, os mesmos condicionamentos, o mesmo orgulho, o mesmo egoísmo, porque aí não poderemos participar de uma terra nova, de paz, de justiça e de amor. E pode ser até que tenhamos que reencarnar num mundo primitivo, que a gente vê nos filmes, não é nada agradável, sem água quente, sem veículo, sem carro, sem alimentos, sem restaurante, sem praça de alimentação, sem shopping, não vai dar, gente. Tem que costurar a própria pele de animal em torno do corpo, e olhe lá, cabelo desgranhado, não tem shampoo, não tem condicionador. Vamos evoluir. Pensando à luz da lógica, o caminho é de paz, o caminho é de luz, e seja qual for o caminho, temos que trilhá-lo, porque Deus está conosco, e Deus quer nos ver sorrindo, como diz uma música, Noites Traiçoeiras. E como diz Roberto Carlos, todas as dificuldades são apenas emoções. Pelo menos emoções eu vivi. Vivamos alegres, exemplificando ao mundo o que Jesus fez por nós. E como Paulo de Tarso, vamos nos transformar de indivíduos difíceis, infelizes, polêmicos, em indivíduos alegres, serenos, felizes, sem aquele curso caro que o menino fez, frequentando gratuitamente a casa espírita e assimilando as lições. E, para encerrar, só uma poesia de Maria Dolores. Senhor, só não, a poesia é linda. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, e, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas,
trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece. A rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer vento e lama, esperando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acenas, da que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destino e sem nome que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos surpreender-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajuda-me a entregar aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Obrigada. Os nossos mais sinceros agradecimentos à professora Heloísa por sua brilhante apresentação, colaboração e participação na divulgação da doutrina espírita nesse evento. E para fazer a entrega do certificado de participação, chamamos o senhor Pascoal Antônio Bovino, diretor da USE Ribeirão Preto. Aproveitando que eu estou aqui, só para lembrar vocês devem ter recebido esse folhetinho, é um lançamento que a USE Intermunicipal de Ribeirão Preto está fazendo, de um aplicativo para a gente usar nos nossos celulares, para localizar os centros espíritas e as atividades dos centros espíritas aqui da nossa Intermunicipal. Então, aqueles que não pegaram o folhetinho, tem lá na nossa livrariazinha lá, e vai facilitar a vida de todo mundo, né? Se quiser tomar um passe, né, você localiza a hora que tem um mapa também para chegar no centro, vai facilitar um bocado a vida da gente, tá bom? Obrigado a todos. Eu queria também deixar o nosso muito obrigado pela presença de todos e convidá-los que não deixem de participar dos demais eventos da USE Ribeirão Preto. E já pediram para o convite, né, Pascoal? Semana Espírita de 2019. Será nesse mesmo período, já estão todos convidados. Boa noite, que Deus abençoe e acompanhe a todos.